Olá, estamos começando mais um programa Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16. Hoje estamos estreando numa casa nova, mudamos aqui para a Rua Rubião Júnior, estamos em fase de teste, contamos com a sua colaboração, a sua compreensão e, sem dúvida alguma, você vai ver, a grade vem com novidades, mas estamos aqui hoje com o programa Opinião Cidade, recebendo o deputado estadual João Paulo Rilo, é o nosso primeiro convidado na Casa Nova. E hoje, obrigada, deputado, por aceitar o nosso convite e vamos falar sobre nós demos aqui na semana passada que foi aprovada lá na Assembleia Estadual, um projeto do deputado que já estava tramitando, se eu não me engano, há 2 anos, não é, deputado? Um projeto que cria a região metropolitana de São José do Rio Preto. O deputado vai explicar o que isso significa. Quais os municípios que fazem parte dessa região metropolitana de São José do Rio Preto. Eu só agradeço a participação do senhor e peço só um minutinho para a gente dar as manchetes do jornal, tá bom? Tudo bem. Vamos começar mostrando, foi um final de semana violento aqui em São José do Rio Preto. Eu vou começar mostrando aqui o jornal de sábado, que é o jornal Bom Dia, que mostra aqui, qual câmera que eu vou? Essa aqui é a câmera que eu vou mostrar. Nós estamos aqui meio que improvisando aqui no estúdio novo, na Rua Rubião Júnior, que mostra aqui a manchete do jornal Bom Dia de sábado, que fala que uma mulher evitou um golpe e manda a vigarista para a cadeia. É isso mesmo. É uma golpista que tentou aplicar o velho golpe do conto do bilhete. Não é possível que alguém ainda caia nesse conto, mas a professora desconfiou, ligou para a polícia e a criminosa acabou presa. Uma outra vítima já reconheceu a acusada. Cuidado, hein? Cuidado, porque ainda é incrível, mas ainda tem gente que pratica esse tipo de golpe. O jornal Bom Dia, no domingo, trouxe exatamente a manchete falando de um sábado violento aqui na cidade de São José do Rio Preto e que mostra aqui falando que o sábado, com 2 mortes e uma tentativa, foram 2 adolescentes, um de 15, outro de 17 anos, e mais um adulto, foram alvo de violência na madrugada, ontem em Rio Preto. Um dos jovens levou um tiro na saída de um baile funk. Foi um baile que aconteceu no Palestra, realizado lá no Clube Palestra, e eles saíram em grupo, né, e acabaram invadindo o terminal rodoviário, enfim, provocando muita violência na cidade. Fala também de um projeto para o novo aeroporto que fica no papel. Nós vamos, inclusive, conversar sobre isso também com o deputado. Mesmo após a prefeitura apontar áreas para a construção do novo terminal, o DAESP decide pela ampliação da pista atual que fica no meio da cidade. Quer dizer, o aeroporto não vai sair do lugar aonde ele está. E no domingo, ou melhor, na segunda-feira, o Bom Dia está aqui, trouxe a manchete aqui falando que o suspeito justamente de matar o rapaz na saída do baile funk é preso, já está preso, né? O criminoso ainda emprestou a mesma arma para a execução de um outro adolescente, meu Deus, morto na mesma noite, no bairro Solo Sagrado. As vítimas estariam devendo para traficante. É claro que tinha que ter droga nessa parada, né? Vamos ver aqui, mas tem a pesquisa aponta nível de desgaste nas rodovias. A BR-153 com certeza
é a mais desgastada. No Diário da Região de sábado, trata justamente do mesmo assunto, que a gangue, eles já chamam de gangue, espalha terror aqui no terminal rodoviário, terminal urbano de Rio Preto. Gangue do celular espalha o terror no terminal. E tem uma foto aqui dizendo que sem passagem de nível, pedestres se arriscam. Até agora, a América Latina Logística, a ALL, a empresa responsável lá do acidente que matou 8 pessoas, que é a que faz, responsável pelo tráfego de trens aqui em São José do Rio Preto e todo o estado de São Paulo, não consertou a passagem de nível destruída no acidente do Jardim Conceição, que matou só 8 pessoas, né? E idosa de 75 anos se acidentou ao tropeçar na linha do trem. Tem a fotografia aqui. E no domingo, o jornal Diário da Região, essa é de doer, hein? A PF indicia ex-prefeitos aqui da região de Rio Preto por fraude em gastos com festas. 9 ex-prefeitos da região estão sob investigação da Polícia Federal por irregularidades em licitações para a organização de rodeios e eventos. 2 deles, Aparecido Donizete Martelli, de Nova Granada, e Valdecir Francisco Garcia, de Gastão Vidigal, já foram indiciados. Quando não é máfia do asfalto, agora é festa de peão de rodeio e eventos. Ai, ai, ai. E também fala um pouco mais da invasão e da agressão, das agressões lá no terminal. Tem aqui, olha, acidentes da ALL renderam só 3 milhões de indenizações contra a ALL, a América Latina Logística. Tomara que ela pague caro, mas muito caro, com esse acidente em São José do Rio Preto. 8 pessoas morreram. Não vai trazer, mas quem sabe, pesando no bolso, ela pelo menos se atente a fazer as revisões ali nos trilhos, nos dormentes, né? Porque aí sente no bolso, ela falou, é melhor a gente cuidar antes que aconteça uma nova tragédia lá, não só em São José do Rio Preto, mas por outras cidades onde o trem passa, porque acaba saindo mais caro para a empresa, porque sem dúvida, a maioria criança, vai sair muito caro. Bom, vamos conversar sobre coisa boa aqui com o deputado estadual João Paulo Rilo, ele que teve o projeto aprovado lá na Assembleia. Esse projeto cria a região metropolitana aqui de São José do Rio Preto. Eu começo perguntando para o deputado, o que isso significa? O que é uma região metropolitana e a aprovação desse projeto lá do senhor, o que vai significar para Rio Preto? Boa tarde. Bom, boa tarde, Marisa. Boa tarde, telespectadores aqui da TV Cidade, né? TV pública, TV comunitária. É muito importante ter esse espaço para a gente discutir, que ela continue plural, como sempre foi. Parabenizar pelo novo estúdio aqui, pelo novo formato. Bom, o primeiro projeto que eu protocolei, assim que fui eleito deputado estadual, que tomei posse, foi o projeto da região metropolitana, transformar Rio Preto em região metropolitana. Primeiro porque eu acompanho esse trabalho sobre constituição de regiões metropolitanas desde quando trabalhei em Brasília, compus a SAF, que é a Subchefia de Assuntos Federativos, que à época tinha o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, como chefe, né? Como subchefe da SASF. Ali a gente aprendia a discutir a importância do desenvolvimento regional, a importância de você construir alternativas que coletivize a ação política entre municípios. E percebi que o Estado de São Paulo passou a discutir isso também. Você tem já a região metropolitana de Santos, de Campinas, que são antigas, e agora o governador mandou o projeto de região metropolitana da capital, de São Paulo, de São José dos Campos, Jundiaí reivindica a sua, Sorocaba está na pauta.
E São José do Rio Preto, estranhamente, não estava nos planos do governador para se tornar uma região metropolitana. Então protocolei, fiz desse um dos principais projetos do nosso mandato, pelo compromisso que eu tenho com o tema e pela importância que eu compreendo que Rio Preto e região tem. Aí, Marisa, travamos uma agenda de trabalho ali, aprovamos em 3 comissões, montei uma frente parlamentar de apoio, com vários deputados apoiando a ideia, aprovamos na Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, de Assuntos Metropolitanos e ficou pronto para ser pautado. Ele poderia ter sido pautado ano passado, final do ano passado, mas a base do governo impediu, o governador impediu que votasse o projeto. Talvez ele tenha esquecido de Rio Preto ou Rio Preto tinha interesse? Ou Rio Preto não estava nos planos do governador então tinha uma resistência muito grande. Esse ano, com muita luta, uma trincheira de guerra ali para poder pautar o projeto, nós pautamos, aprovamos com apoio e compromisso de vários deputados, várias lideranças, de derrubar o veto caso o governador vete o projeto. Porque a tramitação, o rito, é o seguinte, a Assembleia teve a iniciativa, aprova, vai para o governador. Se ele vetar, volta para a Assembleia, a última palavra é da Assembleia. Que pode derrubar o veto. Pode derrubar o veto ou acatar o veto. E se ele sancionar, aí o governo ficou obrigado a constituir a região metropolitana de São José do Rio Preto. Já foi aprovado. Foi aprovado na Assembleia. Certo. Tramitou rápido, tem projetos, porque é um projeto estrutural, um projeto muito difícil mesmo, né? Ele estrutura uma região. Agora, o que é isso na prática? Foi aprovado, o que vai acontecer? O governo vai montar, por vias legais, nós vamos transformar a região numa personalidade jurídica, né, de direito público regional, comandada por um conselho. Quem é esse conselho? Conselho de Desenvolvimento Deliberativo. São prefeitos, todos os prefeitos dos 30 municípios que compõem a região metropolitana. Eles vão eleger um que será o presidente. Mas esse conselho ele é acompanhado de um conselho consultivo, formado por câmaras municipais, universidades, associações comerciais, né, sindicatos, a sociedade civil organizada, de acordo com o perfil daquela região, vão compor esse conselho consultivo. Ali nós vamos discutir os projetos regionais e submeter a aprovação ou não desse Conselho de Desenvolvimento. Qual a vantagem imediata? Região metropolitana, primeiro que você ganha uma força institucional. Não é mais Rio Preto que pede em nome dele, em nome de 450, 430, 440 mil habitantes. Nós vamos pedir em nome de quase 1 milhão de habitantes. 850 mil habitantes aproximadamente. Você tem que constituir um fundo para receber recursos, né, um fundo estadual, federal. Está na Constituição, aqui, e pela regra que o governo federal tem cumprido. Só recebe recurso organizações regionais que são regiões metropolitanas, e não aglomerados urbanos ou micro-regiões, que é o que o governador pode vir com uma dessa para a gente. Então, é isso. Aí fala, o que vai discutir? O que pode melhorar? Muita coisa. Porque não é um projeto simples de ser executado. Por exemplo, eu tenho uma PEC de grande importância na Assembleia, que é a PEC do pré-sal. Que você, quando os royalties do pré-sal começar a chegar nos cofres paulistas do governo estadual, você já condiciona 75% para a educação e 25% para a saúde. Sou autor desse projeto, referendado pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e por mais 32 líderes da Assembleia. Então é um projeto fácil de ser explicado. Se eu aprovar minha PEC, o que acontece? Acontece quando chegar o dinheiro, esse dinheiro, 75% vai para a educação, 25% para a saúde. Na região metropolitana é um projeto que ele muda um conceito de gestão regional. Eu não me conformo com cada cidade ser uma ilha. Você não tem a cultura de discutir problemas concretos de maneira regional. Comuns. Você tem a AMA. Mas ela tem um papel mais de representação política, de marcar posição política, mas ela é muito ampla, ela não tem essa força institucional, ela não tem uma força... E a região metropolitana não vai acabar com a AMA, pelo contrário. Não, porque são coisas diferentes. A AMA é uma associação. Certo. Né, de prefeitos, né? Tá. Na verdade é isso, não são de prefeituras, é de prefeitos. Certo. A região metropolitana não, ela é um organismo estadual legalizado, né, uma personalidade jurídica de direito público regional, com todas as prerrogativas e possibilidades. Um exemplo sobre meio ambiente.
Quantas cidades têm aterro sanitário, Marisa? Aqui tem um aterro correto, que cumpre a legislação, adequado? Quase nenhuma. Isso você põe em risco, né, a coleta e a destinação do lixo, além de encarecer. Porque para uma empresa vir fazer a coleta da destinação, ele tem que levar para um outro lugar. Então isso encarece um pouco mais. Então, além da questão ambiental, que é mais importante, você começar a pensar quais as formas, né, de preservação permanente da nossa região. Construção de aterros sanitários adequados, por exemplo. O município não tem condição de fazer. Um município que tem 10, 12, 15 milhões por ano, ele não tem condição de dispor de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões para fazer um aterro. E os aterros são importantes. Você tem linha de financiamento para isso, você tem incentivo do governo federal. Se você está constituído como região metropolitana, é muito mais fácil. Você constrói um aterro, 2 aterros e atende um coletivo de cidades. De que vale Rio Preto tratar o esgoto, cuidar dos córregos e rios, pelo menos na área, 100% da área legalizada, é o objetivo nosso, né? Se o município ao lado não faz o trabalho. Então, essa, por exemplo, que é uma coisa fácil de visualizar. E outras questões. Essa questão do trem, dos trilhos. Essa dá em cima, porque o contorno ferroviário pega vários municípios. Vários municípios. Então, se você você faz um pedido como um único prefeito, é uma coisa. Um pedido da região metropolitana, discutido na sociedade, amadurecido, aprovado no conselho, né? Então, vai ter muito mais força. Muito mais força. Isso é política moderna. Aí isso dá trabalho? Dá trabalho, mas também você aponta e cria soluções fantásticas e estruturais, não pontuais. Você pensa no futuro, daqui 50 anos, 100 anos, nós vamos trilhar uma política diferenciada. Então eu proponho isso. E mais, eu acho que você vai dar uma qualidade na discussão política muito grande. Você vai ajudar a começar a eleger prefeitos em pequenos municípios com outra mentalidade. Enterrar o coronelismo de vez, enterrar a relação fisiológica de prefeito ficar com pires na mão, ter que submeter a cada coisa horrível, se arriscar a sua reputação atrás de emenda, ou ter uma relação fisiológica que contraria os seus princípios para poder ter recurso, sendo que a relação pode ser republicana. Então você descentralizar poder, você criar organismos onde você vai debater, né, publicamente e tecnicamente os principais projetos, isso cria uma independência em relação essa relação, às vezes, muito ruim que a gente não quer ter com o governo, não quer submeter a ela. Então é isso, né? Você cria uma independência, você fortalece uma região, é um outro conceito de política. É por isso que eu luto por ele. Parece uma coisa muito subjetiva, mas não é. Eu tenho projetos que são fáceis de serem explicados. Projetos voltados para a educação, esse do pré-sal, vários, que se for aprovado é isso. Agora esse, por isso que ele levou um tempo. Maturando, e vai continuar, esse debate vai continuar. Porque... E hoje ele está para o governo, a princípio, o governador Alckmin tem que sancionar ou vetar. Ele já foi aprovado. Ele foi aprovado. Foi aprovado, a gente viu aqui nos jornais, falamos aqui rapidamente sobre ele, como manchete no jornal. Agora, você acredita, deputado, que o governador vai vetar um projeto sobre isso? Outro dia, em 10 dias, ele veio 2 vezes a Rio Preto. Pois é. Ou pelo menos na região. Então, é óbvio, é muito importante o governador cumprir uma agenda, visitar as cidades, mas que isso não seja fruto apenas de uma estratégia de marketing eleitoral. Apresente soluções concretas para aquela região, apresente soluções estruturais, compartilhe a sua gestão, compartilhe o Estado com os demais municípios. Não é o caso dos prefeitos, então, cobrarem o governador? Nós estamos fazendo esse movimento. Os prefeitos vão passar a fazer moções de apoio. Não só prefeitos, universidades, associações comerciais, sindicatos. A própria AMA deveria. Exatamente. Nós estamos dialogando com todos para que peça para o governador sancionar. Ele pode sancionar, ele pode vetar e enviar um projeto, da região metropolitana, tudo bem, aceito conversar, não precisa ser o autor, desde que as ideias elas aconteçam, elas se concretizem, eu não preciso ser o autor delas. Eu estou provocando, eu estou dizendo o seguinte, olha, a minha região é importante, eu represento uma região que eu considero ela estratégica, importante, ela precisa ganhar esse aparato, esse estofo, né, porque ela merece, ela pode oferecer para o Estado, ela é estratégica para o Brasil, para o Estado. E ele sabe disso. Agora, o governador tem que dizer se ele concorda ou não. Se ele não concorda, qual é a ideia dele? Não me venha querer transformar a gente em micro-região ou aglomerado urbano, porque não tem a mesma força, não vem querer impor. Tem deputado que submete a isso. Eu luto ali, crio obstrução, utilizo os mecanismos que a Assembleia me oferece para poder pautar os projetos que eu tenho convicção. Tem deputado que aceita.
mudar na Constituição 6 por meia dúzia. Só para falar que teve um projeto aprovado. Eu respeito, mas eu não concordo e não me submeto a isso. Eu não quero que o governador diga para a nossa região o que nós devemos ser. Eu quero que ele dialogue. Rio Preto, vamos lá, vamos dialogar. Faça uma audiência pública, mande seus secretários, compareça aqui. Nos diga por que nós temos que ser uma região metropolitana ou por que nós não temos que ser uma região metropolitana. Por exemplo, eu acabei de falar aqui que o DAESP decidiu que Rio Preto não vai mudar de lugar no aeroporto. Esse seria um assunto para... Mas cai como uma luva. Com certeza. Não estou fazendo juízo de valor sobre a decisão do DAESP. Tá. Mas seria um assunto para ser discutido dentro da região metropolitana. Deixa eu fazer um parênteses. Quando fui candidato a prefeito as 2 vezes, a CIRP, inclusive, sempre pautava isso, que nós precisávamos... Mas nunca falou em impôs, olha, nós temos que mudar o aeroporto. Não, nós temos que estruturar o nosso aeroporto. Então eu poderia fazer um discurso fácil aqui agora, atacar o governo do estado. Não, o aeroporto tem que mudar. Tá? Eu seria leviano, porque eu conversei com alguns técnicos e eu tive posição de que seria melhor fazer a mudança agora, e eu tive a posição que não é necessário fazer a mudança agora. Que uma ampliação, uma adequação... Resolveria, pelo menos por alguns anos. Enfim, tempo. Então não tenho uma opinião absolutamente formada sobre isso. Mas, por exemplo, se você tem uma região metropolitana, naturalmente a DAESP já é submetida a fazer uma discussão pública e não pura e simplesmente fazer um relatório. Não é por isso, não. Mas a região poderia pautar e a força é outra. Um aeroporto, ele não diz respeito só à nossa cidade, que para nós é muito cômodo. O aeroporto está ótimo, ele está bem localizado aqui. Mas nós temos que discutir do ponto de vista regional. Porque se nós temos voo direto hoje para São Paulo, vários voos para várias capitais, já teve para Brasília, perdemos, voo direto. É verdade. Não é porque apenas a demanda de Rio Preto cumpre a necessidade do mercado. A região toda utilizava avião para São Paulo, para Brasília. Então, olha como é importante você ser generoso com a região. Rio Preto não pode virar as costas para quem faz dela uma grande cidade, para quem faz do comércio de Rio Preto uma grande cidade, para quem faz da medicina de Rio Preto uma referência nacional. Somos nós, riopretenses, moradores, mas também somos nós, riopretenses de coração e irmãos aqui da mesma região. Então, é esse o conceito que a região metropolitana traz. Olha como é fantástico. Fantástico, vai trazer Universidade evolução. Federal, que eu sempre defendi, uma bandeira, é óbvio, não é uma bandeira minha, é uma expectativa da cidade, dos estudantes, de professores, de profissionais da educação, de toda a comunidade de Rio Preto. Eu apenas fui porta-voz nas oportunidades que tive, como vereador, como candidato a prefeito, como deputado estadual. Uma coisa é Rio Preto pedir sozinho, outra coisa é a região metropolitana pedir, os 30 municípios pedirem. Uma coisa é Mirassol pedir uma escola técnica voltada para a sua indústria moveleira, voltada para a sua vocação econômica. Uma coisa é Mirassol. Outra coisa é a região metropolitana inteira achar que é importante ter Mirassol, que todos nós ganhamos. Monte Aprazível com a questão de aquicultura. Você tem que democratizar a discussão e despertar um pouco a fraternidade e a solidariedade. Essa história de ficar disputando, eu não gosto disso. Rio Preto está perdendo para tal cidade, está perdendo tal. Você não tem que golear ninguém, você não pode tomar de goleada também, você tem que equilibrar o jogo. Mas às vezes é importante que Rio Preto defenda um equipamento público, ou um hospital, ou uma universidade, ou uma escola técnica, numa cidade vizinha. Por quê? Pelo simples motivo de que nós somos fortes por conta da região. Se aqui tem voo, foi uma coisa concreta, tem voos direto, não é Rio Preto só que gera demanda, a região inteira gera demanda. Com certeza. Vem para cá. E perder um voo direto, como perdemos para Brasília, a região inteira perdeu. O polo médico que Rio Preto tem, o polo de saúde, é uma referência em saúde. A região inteira consome aqui, vem se tratar aqui, vem se consultar aqui. Então tem que pensar, a prestação de serviço e o comércio sempre foram vocações históricas de Rio Preto. E graças à região nos ajuda a sermos fortes, a ir atrás de pesquisa, atrás de aperfeiçoar. Então é isso. Sem dúvida, além uma do grande que, tem uma conquista. outra informação que é uma coisa mais bairrista, mas é importante para nós riopretenses. Marisa, eu tive que me aprofundar em alguns debates para disputar uma eleição da prefeitura, para ser claro sobre o que eu pensava sobre a cidade. E aí eu fui discutir muito uso e ocupação de solo. Como é que estava Rio Preto, Me aprofundei um pouco nisso. Aí descobri que Rio Preto, ao contrário de Araraquara, São Carlos, cidades próximas assim ao porte de Rio Preto, que tem 25%, 30% de área já dentro do perímetro urbano, se urbanizando,
e 70%, 60% para crescimento. Ou seja, né, ela cresce de uma maneira mais ordenada. Rio Preto cresceu assim, com um monte de vazios urbanos. Fruto da especulação imobiliária, falta de planejamento, falta de coragem pública para dizer, não, isso aqui é melhor para todo mundo do que para você. O que aconteceu? Nós estamos já com mais de 70%, isso há 4 anos, agora deve ser muito mais, um pouco mais, de áreas já incluídas no perímetro urbano, né, com um monte de vazios urbanos e apenas 29%, 30% para crescimento. Mais uma coisa que é importante você discutir de maneira solidária, porque para você crescer, para você se desenvolver, você vai ter que necessariamente dialogar com as cidades que você faz fronteira direto, que você faz divisa direto. Então só alguns elementos para você ver como é importante. Agora é um tema mais complexo, mas é necessário ser debatido nas universidades, com exaustão, porque vai fazer bem para todo mundo num futuro breve. E é pensar grande, pelo que eu estou vendo. Obviamente. Com certeza. Nós estamos conversando com o deputado estadual João Paulo Rilo, ele que teve aprovado já pelos deputados. A Assembleia já aprovou. Agora vai para as mãos, já está nas mãos do governador Geraldo Alckmin, que espera-se bom senso do governador aprovar, sancionar, no caso, o projeto. Caso o governador vete, volta para a Assembleia. Aí o deputado vai ter que, com toda a força política dele, de convencimento, inclusive aí sim, mais do que nunca, os deputados aqui, deputados estaduais da região, de toda esses municípios da região metropolitana de São José do Rio Preto vão ter que abraçar, junto com o deputado estadual, e fazer um trabalho de convencimento muito grande lá na Assembleia para que derrubar esse veto. Mas a gente crê que, de vez em quando, isso é bom. Essa coisa de que o ano que vem, ano eleitoral, o governador vai ter que pensar 2 vezes, vai ter que ter sabedoria. Falar, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu não faço? Aprovo, não aprovo? Então, que pense. Agora, a gente tem que estar muito ligado nesse tipo de coisa. Eu vou tocar num assunto com o deputado e a gente já está, e eu tenho falado isso aqui várias vezes, independente do deputado estar aqui ou não, eu sei que ele acompanha, assessores deles acompanham, e eu vou falar aqui na frente dele, para depois, ele sabe que eu não mando recado para ninguém. Deputado, independente de partido, desde o dia que aconteceu, que foi um domingo à tarde, fim de tarde, essa história do trilho dos trens aqui em São José do Rio Preto. Esse acidente que matou 8 pessoas. Tomara que essa região metropolitana, e que só consiga a aprovação, a sanção do governador, e que Rio Preto realmente pense grande. Eu sempre falei que Rio Preto já passou da hora de pensar, porque o partido tal, porque o partido A, B, C, D, E, P, não interessa que P que é. Tem que pensar grande, tem que pensar junto. E que parece que pelo fato dos deputados terem pensado, ou pelo menos das entidades, organizações, instituições, Câmara, Polícia Federal, Procuradoria, Prefeitura, pensaram juntos e conseguiram barrar essa bendita ALL, que falou, opa, peraí, conseguiram bloquear os trens. Essa união de força. O que o senhor, como deputado estadual, tem acompanhado e pode fazer, e tem feito, para ajudar nessa retirada, independente da aprovação da região metropolitana, que o senhor já disse que é um assunto muito importante. Como que o senhor pode ajudar, e, além de falar, deputado, mas fazer realmente, concretamente? Não é possível que esses trens não saiam daqui do centro de São José do Rio Preto. O que o senhor pode fazer? O que o senhor acha que deve ser feito? Fazer uma breve retrospectiva acerca desse assunto, né? O governo federal, por meio do PAC, iniciou um processo de retirada dos trilhos do centro de algumas cidades, o chamado contorno ferroviário. Fiz o pedido quando era vereador, né? A Câmara deve ter apoiado junto, enfim, fizemos o pedido e passei a acompanhar. Na primeira eleição que eu disputei para prefeito, esse foi o principal projeto que eu defendi na campanha.
Por que o principal? Porque ele mudava o cotidiano da cidade. Você fazer o contorno ferroviário e aproveitar todo esse espaço para melhorar a mobilidade urbana, dar vazão à cidade, criar mais vias de acesso para a zona chamada Zona Norte da cidade, né, que as pessoas sofrem ali, tanto no transporte coletivo como individual, para fazer a travessia em determinados horários, você mudaria o conceito de mobilidade urbana, aproveitaria todos esses espaços para fazer parques lineares, enfim, você mudava o conceito da cidade. Só que é um projeto de fôlego, ele não é simples. É um projeto que à época falava assim, 150 milhões, acredito que está girando mais ou menos. Você tem que tirar esse reservatório, essa base da Petrobras, não sei qual é o nome que se dá ali de combustível ali? Isso, aquele monte de reservas ali de combustível. Você tem que tirar dali também. Então é um processo muito complexo. Tinha que ter começado há muito tempo. O prefeito não tratou isso como prioridade. A culpa é dele, não saiu por causa dele. Não vou ser leviano. Hoje dizem que tem um projeto entregue ao DENIT. Não, entregar projeto, Marisa, todo mundo entrega. Né? Você contrata, faz o projeto e entrega. Você articular para que esse projeto seja concretizado é outra história. E aí, por isso que você tem que ter fóruns onde você discute publicamente as coisas. Então você fica no discurso, todo mundo tem que estar unido, mas fica num campo meio hipócrita. Porque não tem os seus interesses escusos, interesses obscuros, ocultos, que não vão aparecer, que só aparece quando você torna ele público. E quando tem uma tragédia como essa, quando você torna ele público. Então, essa história do contorno, é culpa do prefeito, é culpa do governo federal, a questão é, quem discute isso? Quem faz disso uma prioridade? Qual é o cúmulo de força que tem? Não tem. Não tem. Não sei se é porque eu que defendi esse projeto quando fui candidato, quando fui vereador, candidato a prefeito. Então, enfim, o prefeito não adotou como prioridade. Então não se tem notícia, não é assim. É um projeto de alto custo. De alto custo. Então você tem que... Agora tem uma coisa. O acidente não aconteceu só porque não foi feito contorno ferroviário. O trem poderia descarrilar em qualquer lugar. A questão é a seguinte, Marisa, é sério isso. Existe uma empresa, a LL, que comanda, que é responsável, está no contrato, é responsável pela manutenção, pela avaliação permanente de risco, pontual, do trajeto dela. Isso está sendo feito? Isso foi feito? Com certeza não. E só se descobriu isso agora? É isso. O que eu fiz agora como deputado? Eu fiz a convocação, porque quanto mais discussão acerca disso, melhor. Claro. Eu já fiz a convocação dos representantes da LL, em 3 comissões da Assembleia. Ai, que bom! Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Transporte e na Comissão de Infraestrutura. É o que me cabe. Porque ali eu tenho o poder de convocar, de convidar pela comissão. Em relação àquilo que depende da Agência Nacional de Trânsito e Transporte, aí nós podemos oficiar, tentar conversar, dialogar, mas eu não tenho prerrogativa de enquadrá-los. Né? Agora, o que está dentro do Estado de São Paulo, sim. Então, nós vamos fazer o debate ali na Assembleia. Porque eu vi uma enquete acho que, se eu não me engano, foi no Diário da Região, ontem, né? As pessoas opinarem sobre a responsabilidade. Aí eu acho que o governo federal estava em primeiro, em segundo a prefeitura, em terceiro a LL. Olha que inversão de valores. É óbvio, todos os entes têm a sua parcela de responsabilidade. Agora, vamos lá, não vamos ficar discutindo, projetando uma coisa que está muito distante. Mesmo que a presidenta Dilma, junto com o governador, com o prefeito, anuncie amanhã a retirada dos trilhos, isso vai levar um tempo. Enquanto não for feito o contorno, quem cuida da segurança das pessoas, da segurança da cidade? Então tem uma falha de fiscalização da Agência Nacional de Trânsito e Transporte, uma falha da Prefeitura de Rio Preto, que não tem essa, não é prerrogativa minha. Claro que é. Tudo que acontece dentro do município, o guardião é o próprio município, é o prefeito da cidade. Não se trata de culpar. Agora, a responsabilidade todo mundo tem um pouco. E principal, que aí eu quero, como eu tenho minhas dúvidas, por isso que eu estou chamando eles para dialogar. Espero que eles compareçam para dialogar. A NTT diz que tem 15 fiscais para 5 mil quilômetros, pelo menos foi o que a imprensa trouxe durante todo esse... Porque agora a questão qual que é? Aconteceu, é lamentável, é uma tristeza. Nós temos que nos preparar para que não aconteça novamente. Novas tragédias, com certeza. Entendeu? E aí tem uma coisa que fica para a justiça resolver.
apurar culpado por meio de perícias e tal. A responsabilidade agora, e o dormente nossa do trem? É rapidamente cuidar e tomar as ações para que a ALL cumpra o seu papel, dê a manutenção perfeita que precisa ter ali. Com certeza. Porque mesmo você fazendo uma manutenção, né, perfeita, tem lá suas imperfeições e tem os seus riscos. Me parece, eu não quero fazer um julgamento aqui, mas me parece que a manutenção é questionável. Nossa, absolutamente absurda. Questionável. Não, basta você olhar a qualidade uma negligência dos dormentes. e uma responsabilidade muito grande, muito Demais. grande. A própria NTT constatou, e está nos laudos, o senhor como deputado lá durante as audiências públicas, com certeza vai ter acesso a isso, o trem que devia andar 25, na época agora já está 22, ele andava 45, então já é acima, quem é que fiscaliza isso? E o próprio, a ALL tinha que falar, ei, funcionário, você não pode andar. Eu tenho que dar treinamento para o meu funcionário também. Ele tem que ter essa consciência de que ele está passando num perímetro urbano. Mas não, parece que não. E independente disso, eu freio, o de trás me empurra. Então, além disso, e eu tenho que ter isso na minha consciência também. Então, quer dizer, uma coisa foi empurrando a outra. O dormente, esfarelando, o próprio Diário da Região mostrava isso em várias reportagens, as televisões todas mostraram isso, o Bom Dia, De Hoje, todos os jornais, o mundo mostrou isso. Enfim, que bom, fico feliz do senhor ter convocado como deputado. É isso que a gente queria saber, o que vocês, como homens públicos, no caso o senhor como deputado estadual já falou, o que o senhor podia fazer, o que o senhor fez concretamente. O que a prefeitura fez? A partir do diálogo com eles, pode ter desdobramentos. Posso representá-los, posso aprofundar o debate no governo federal, denunciá-los, conforme a necessidade. Agora, e quando que já vai acontecer essas audiências? Tem que ser aprovado e depois agendado com eles. Infelizmente já estamos no aprovado na final comissão, do porque ano. aí passa a ser um convite, uma convocação oficial da Assembleia. Certo. O que não deve acontecer ainda esse ano, né, deputado? Muito difícil. Com certeza, por conta do período. Nós vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já já, porque nós temos muito assunto ainda para conversar com o deputado estadual João Paulo Rilo, ele que está estreando aqui na nossa casa nova. A TV da Cidade está com casa nova e vai vir com programação nova, com programas novos, com programas de entrevista, enfim, com muita coisa nova. Fique ligado, a gente volta já já e estamos esperando você. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Vem aí um novo e atento olhar sobre a nossa cidade. Aguarde. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao Fórum. O restaurante é bom demais. Mazola Automóveis, a maior loja de seminovos de Rio Preto e região, deseja a seus clientes e amigos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações. Mazola Automóveis, 18 anos de muito carinho e respeito com seus clientes. Nova TV da cidade. Notícias, atualidades, esportes e muito mais. Aguarde. A Filadélfia está transformada e já começou a segunda etapa da maior obra anti-enchente da história de Rio Preto. Na José Muniz Juscelino serão 26 reservatórios para a retenção das águas das chuvas. Olha aqui no Vivendas, além de conter a chuva, vamos ter pista de caminhada e ciclovia. A Juscelino também ficará toda reformada. A gente está trabalhando para acabar com essa enchente. Na região da Brasilusa, mais 2 piscinões e 4 poços para segurar as águas das chuvas. Prefeitura de Rio Preto. Estamos de volta aqui com o programa Opinião Cidade, hoje recebendo
o deputado estadual João Paulo Rilo. O deputado João Paulo Rilo é uma das pessoas que, eu sempre falei isso para ele, ele fala bem, ele tem conteúdo, o deputado ele tem conhecimento, ele é um dos maiores representantes que nós temos na Assembleia. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas olha, alguma. O deputado tem uma carreira promissora, uma carreira política que a gente vai ver ele longe. E eu sempre falei isso para ele, gosto muito dele. Agora, ele não vai sair daqui sem eu fazer uma pergunta para ele. Deputado, a gente tem visto aí, é rede social, são jornais. Outro dia eu fiquei de cara, eu fiquei olhando, eu fiquei triste de ver algumas pessoas que eu tive o prazer de conhecer, de ver na minha casa, quando meu pai, vivo ainda, meu pai morreu tem 30 anos, Zé Dirceu, Genuíno, pessoas, o senhor sabe, a minha família é de Brasília, morou em Brasília, mora em Brasília há muitos anos. Como é que o senhor está vendo esse desgaste, não digo desgaste, esses escândalos envolvendo pessoas com nomes do PT como Zé Dirceu, Genuíno, essa coisa toda aí que hoje estão presos? Como é que o senhor está vendo isso? O senhor que foi criado com essa luta política, com essa coisa, o senhor fica triste? Eu estou triste. Bom, Marisa, até para fazer jus a exagerados elogios. Não, é verdadeiro, te juro que é verdadeiro. Eu não estou falando do teu partido, estou falando da sua pessoa. Que você me fez, então eu acho que eu me formei tendo a possibilidade de uma capacidade crítica muito grande e a coragem para tomar posições, para ter posições. Então eu queria devolver. Você conhece o processo do Mensalão? Conheço, não profundamente, mas sim, conheço. Você sabe qual é o objeto da denúncia? Desvio de dinheiro público, enfim. Né, eles se apropriaram de algumas coisas. Que até outro dia eu estava lendo sobre a filha do Genuíno, dizendo que o pai dela não fez isso e nem o Zé Dirceu. Então, você vê como que esse debate ele é absolutamente raso. Que as pessoas, logo que você questiona, falam assim, de fato, eles sofreram um processo, eles foram condenados e estão presos hoje. Você conhece o objeto da denúncia, a base da acusação? Geralmente as pessoas não conhecem. Então, como eu sou petista, eu falar sobre isso, né, acaba tendo um pouco valor, porque as pessoas podem entender o seguinte, ele está fazendo, né, a defesa do seu partido, a defesa de seus companheiros. Então eu costumo citar algumas pessoas. Paulo Moreira Leite, um dos maiores jornalistas desse país. Jânio de Freitas. Paulo Moreira Leite está na Isto É, já esteve na Veja, já esteve em tudo. Jânio de Freitas escreve para a Folha de São Paulo. Vem muito a Rio Preto, você quer saber? É fantástico, um dos maiores. Né? Outro dia encontrei com ele no Mercadão em Rio Preto. Nenhum deles é petista, nem militante, nem filiado ao PT. Ives Gandra, um dos maiores juristas de direita desse país. Dizem que até com ligação com a Opus Dei, um segmento tão, né, conservador da igreja. Bandeira de Melo, um grande jurista. Fábio Conder Comparato, um grande jurista. E eu poderia aqui falar um monte deles. Todos eles, sem exceção, eles dizem que foi a primeira vez na história que o Estado de Direito foi atentado por uma decisão do Supremo, quando condenou pessoas sem prova, usando da teoria do domínio do fato, uma tese que nasce no nazismo alemão, e o próprio autor veio ao Brasil e disse, vocês deturparam a minha teoria. Sabe o que é o domínio do fato? É você ser condenado por aquilo que o seu subordinado fez. Então você sabia que não tem materialidade nenhuma. Primeiro, vamos ao objeto. Primeiro objeto do Mensalão, o que era? O deputado Roberto Jefferson disse que os deputados recebiam dinheiro mensalmente do governo federal para votar coisas importantes para o Brasil, mas que eles recebiam. Que
O governo Lula comprava deputados para aprovar reforma da Previdência, né? Um monte de coisas importantes para o Brasil. O deputado Roberto Jefferson foi cassado porque não provou o que acusou. Ou seja, e o deputado Zé Dirceu foi acusado, foi cassado, primeiro, por ser chefe de quadrilha. Agora, olha a incongruência. Como que um foi acusado por quebra de decoro, porque ele te acusou e não provou, e o outro foi condenado porque coordenava um esquema que não foi provado? Na justiça, qual é o objeto que valeu? E o PT, né, e o Delúbio pagou por isso, o tesoureiro do PT assumiu. A DNA, que era a empresa do Marcos Valério, junto com a Visanet, fizeram um financiamento no Banco do Brasil, e não tem prova de que é dinheiro público, e não era dinheiro público, no Banco do Brasil. Fizeram um financiamento e irrigaram partidos da base aliada. Isso é verdade, isso foi provado. Fizeram um caixa 2 de campanha, crime eleitoral. Acredito que o caixa 2 não tenha sido inventado nesse processo, né? Até porque o Marcos Valério era operador do PSDB. E sabia que tem um mensalão tucano, mensalão Sim. que não é julgado, que foi desmembrado, que é diferente desse, que é muito mais antigo, de Minas. que é de 96, 97, 98, e que ele Do não Azeredo. foi julgado, ele não foi julgado ainda, que envolve toda a turma do Tomara PSDB, que do seja AS, julgado não foi julgado também. ainda. Então, o processo do mensalão, do PT, foi julgado rápido. E esse era o crime. Esse era o crime. Agora o Genuíno assinou um financiamento do partido. Ele assinou um financiamento como presidente do partido. Ele assinou, ele assumiu, eu assinei. O PT fez o financiamento e depois esse dinheiro foi destinado, aí sim, de maneira irregular para partidos. Agora sobre o financiamento. O PT fez, está nas contas oficiais do partido, aprovado pelos organismos que regulam as contas dos partidos. Foi pago o financiamento. O Genuíno mora na mesma casa, Marisa, até hoje. Ele foi mais de 20 anos, mais de 25 anos, deputado federal. O Genuíno mora na mesma casa no Butantã até hoje. Eu e o Genuíno, ele sempre teve de um lado no PT e eu do outro. Eu sempre tive diferenças políticas com o Genuíno, mas não posso ser um covarde em falar que o Genuíno é um corrupto, um chefe de quadrilha, porque ele não é. Porque ele não é. Porque ele foi condenado baseado numa teoria que nunca foi usada pelo Supremo, chamada domínio do fato. Ele foi condenado porque ele era presidente do PT. O Zé Dirceu foi condenado porque eles pressupunham que o Zé Dirceu coordenava tudo. Não tem materialidade. O Genuíno ainda assinou um financiamento do partido. Declarou tudo, mas ele assinou. Como presidente. O Zé Dirceu era chefe da Casa Civil. Não tinha absolutamente nada a ver com a direção do partido. Foi condenado pela teoria domínio do fato. Porque ele era obrigado a ter conhecimento do que o Telúbio e outros agentes estavam praticando. Esse é o processo do mensalão. Agora, como uma pessoa que tem mais de 40 anos de vida pública, dedicada à história do Brasil, que enfrentou ditadura, que foi preso, colocou sua vida em risco, que nunca botou uma agulha que não seja fruto do seu trabalho no bolso, que não se enriqueceu, que não responde por enriquecimento ilícito, que foi um lutador, que só defendeu ideias a vida inteira, vira chefe de quadrilha da noite pro dia. Então eu não sou covarde de passar uma borracha nas coisas ou virar a página. Então o meu conceito sobre isso, o PT errou muito. Errou. Errou porque passou a fazer um esquema de financiamento de partidos igualzinho o PSDB fazia. E aí errou nisso aí. Agora, falar que o PT responde por enriquecimento... Ninguém do PT responde por enriquecimento ilícito. O PT não é um partido corrupto. O PT combateu a vida inteira a corrupção. O PT mudou o Estado brasileiro. Agora, errou. Errou nos modos operantes de operar financiamento de campanha. Esse sistema horroroso, cruel e sujo que é o sistema eleitoral brasileiro. E tem que pagar por isso e está pagando por isso. Agora, nós não somos um partido de quadrilha, nós não somos um partido de corrupto. Você acha que isso pode abrir para apurar os mensaleiros do PSDB, dos DEM, a história do metrô em São Paulo, porque agora está pipocando em tudo que é lugar, graças a Deus. Agora vamos lá. Sabe qual é a conta do mensalão inteiro? Financiamento. Isso que não tem prova. A prova que apareceu agora é que não é dinheiro público. O crime que tem é eleitoral. A empresa do Marcos Valério e a Visanet pegaram dinheiro e irrigaram partidos. Sabe esse dinheiro, esses 78 milhões, 73, 78 milhões, que é o mensalão inteiro? Sabe quem está na conta desse dinheiro da Visanet? Rede Globo de televisão, com nota, tudo.
vários organismos de imprensa que receberam dinheiro do VisaNet para propaganda da sua campanha. Marisa, isso não sou eu que estou falando isso. Os principais juristas do Brasil estão dizendo, os principais jornalistas, os mais sérios do Brasil, estão repetindo isso nas redes sociais o tempo inteiro. Vai passar o tempo e nós vamos discutir essa questão de uma outra maneira. Então, a soma toda disso aí é 78 milhões. Sabe qual é a suspeita de desvio no esquema de metrô nos 20 anos do governo do PSDB? Sabe quanto? 10 bilhões. 10 bilhões de um cartel de empresas, dinheiro direto para o bolso de lideranças. Você acha que o STF então, vai ter? Agora não dá para tapar os olhos do que acontece no Brasil. Eu não estou aqui querendo compensar um esquema com o outro. Quem errou, quem cometeu o caixa 2 de campanha tem que pagar por isso. Eu não defendo esse sistema, nós temos que ter outro sistema eleitoral. Errou, paga por isso. Agora, eu não vou admitir que impute a mim, ao meu partido, uma coisa que nós não somos. E você acha que o STF vai ter peito, vai ter gente? Espero que sim, mas acho que não. Para continuar? Espero que sim, mas acho que não. Sabe por quê? Vamos voltar agora aqui nas ilegalidades. Vamos lá. Então, esquece esse questionamento que eu fiz em relação ao rito processual. Se for rápido, foram 12 anos. Utilizar 8 anos, né? 8 utilizar anos. Desse expediente, dessa teoria que nunca foi usada no Brasil, que atenta contra o Estado de Direito, a ampla defesa. Mas tudo bem, eles foram condenados e iam cumprir. Eles tinham que cumprir regime semiaberto. No dia 15 de novembro, foi proclamação da República. Num dia inusitado, o seu Joaquim Barbosa, de maneira autoritária, individual, ele toma a decisão, ele decreta a prisão, as pessoas se entregam, não oferecem resistência nenhuma. Quem cumpre semiaberto tem que cumprir perto da sua casa. Levou todo mundo para Brasília. Eles estão em semiaberto, eles passaram 3 dias em regime fechado. O Genuíno fez uma cirurgia, uma sexia na aorta, uma cirurgia, espero que não tenha errado, né, uma cirurgia gravíssima. Estou com um problema de coração seríssimo, não é brincadeira, não Mas é os fingimento. Médicos disseram que não, que ele tem. que ele pode. Tudo bem, então cumprisse a lei. Ele tinha o direito do semiaberto. É semiaberto, é semiaberto. semiaberto. Você sabe que o avião ele promove uma alteração de pressão. Nossa. Então ele passou mal no voo. Eu não estou querendo vitimar, ele não se vitima. Ele está ali de cabeça erguida. Mas olha as ilegalidades, tudo por um show espetaculoso do seu Joaquim Barbosa. Né? Autoritário, prepotente, despreparado, arrogante. Falar, mas você está falando isso de um Supremo? Eu exerço o meu direito. Eu tenho coragem nessa vida de ter posição e tenho dignidade por isso. Ninguém nunca vai apontar o dedo e falar, você se acovardou. Eu tenho argumento para discutir as coisas. E sei reconhecer quando estou errado, quando o meu partido erra, mas também sei apontar as contradições daqueles que estão barbarizando. Ele está barbarizando. O Joaquim Barbosa está tocando terror no STF. E isso é muito perigoso para a democracia. Quanto aos erros do PT, vai pagar um desgaste, pagou o desgaste, está pagando o desgaste. No entanto, o Brasil reconhece. Né? O PT mudou o Brasil e vide as pesquisas de opinião pública. A Dilma ganharia a eleição no primeiro turno. Com todo o bombardeio que existe, ela ganharia a eleição, porque o que importa é isso que nós estamos fazendo com o Brasil. E esses que estão presos têm a compreensão que eles tiveram a sua importância e que o mais importante nesse momento é a Dilma ser reeleita e o Brasil continuar no rumo. Eles esperam, obviamente, solidariedade, né, senso de justiça, mas não querem que o PT pare para fazer as suas defesas. O PT não vai parar para ficar fazendo a defesa deles. Nós respeitamos a decisão do STF. Não significa que nós concordamos com ela e não vamos fazer o debate acerca do que está acontecendo hoje na justiça brasileira. Mas daqui para o ano que vem ainda muita coisa vai acontecer, né, João Paulo? Com o PT e com os outros partidos. Eu espero. Pelo amor de Deus, né? Eu espero, mas não tenho muita esperança, porque infelizmente a justiça, infelizmente, parte dela mostrou que está a serviço de um projeto, né, de subserviência mesmo ao capital internacional. Eles querem o Brasil colônia, de novo. Eles querem um Brasil de joelho para os Estados Unidos. Você acha que o povo brasileiro está vendo tudo isso? O povo está vendo, porque a resposta está aí. Ó. A Dilma ganharia a eleição no primeiro turno, se a eleição fosse hoje, com toda a pancadaria. E vai ganhar a eleição, porque tem o melhor projeto para o Brasil.
O mundo passou por crises, agora recente, econômica, e o Brasil consegue manter o seu crescimento. Por mais que a Globo fale que todo dia vem com o fantasma da inflação, o Brasil não para de gerar emprego, Marisa. Tem contradição nisso aí. É óbvio, nós poderíamos estar crescendo mais, mas o mundo está estagnado. A Europa está com um índice de desemprego altíssimo, a Espanha está quebrada, Portugal está quebrado e o Brasil não para de gerar emprego. Então que crise é essa que a Rede Globo anuncia todos os dias? Que terrorismo de Estado é esse? Minha gente, ganha no voto, se organize, contrata lá o Duda Mendonça, ele é bom, ele pode ajudar vocês, ganha no voto. Ganhar no terrorismo e no tapetão não dá, né? Eles não conseguem ganhar no voto da Dilma e aí quer apelar para o tapetão, quer apelar, né, para o terrorismo de Estado. E nós vamos combater o terrorismo de Estado sempre, de peito aberto. João Paulo, eu continuo dizendo que você é, sem dúvida, um dos melhores homens, e por isso que eu falo, tem gente que tem valor, tem gente, tem outros que tem preço. Você tem valor, eu tenho certeza disso. Nunca falei mal do João Paulo Rio, falo mal do PT. Eu tenho raiva, eu tô com raiva, e você sabe disso. Mas eu te admiro como poucos aqui em São José do Rio Preto. Nem deveria estar falando isso aqui, mas você é de uma coragem e de uma hombridade, sem dúvida alguma. Eu te agradeço muito, desejo boa sorte, parabenizo. Esse projeto seu foi fantástico. Governador, que ele tenha bom senso, sabe, que só vai ser bom para São José do Rio Preto, eu não tenho dúvida disso. Pensar grande, pensar, sabe, como cidade grande, porque já passou da hora de Rio Preto pensar grande realmente. Boa sorte, volte mais vezes e seja combativo sempre, que é o que você sempre foi. Torço por você muito, muito, muito. Obrigada. Obrigado, Marisa. Obrigada mesmo. E você que acompanhou aqui o Opinião Cidade, obrigada. Desculpa aí algumas coisas, nós estamos ajustando, mas com certeza vem coisa boa por aí, vem novos programas de entrevista, reportagens, enfim. Tem muita coisa boa por aí, vem mais entrevista com o deputado João Paulo Rilo, com outros deputados, com pessoas que gostam da cidade, que gostam da região de São José do Rio Preto, que fazem, não é só aparecer na foto. Um beijo no seu coração, a gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.